O capítulo se abre com a cena de um patriarca envelhecido. Isaque, já com os olhos pesados e turvos, incapaz de distinguir formas e rostos, percebe que sua vida se aproxima do fim. Ele chama Esaú, o primogênito amado, caçador destemido, e lhe confia um último pedido: que vá ao campo, traga caça e prepare a refeição que tanto lhe agrada. Depois disso, ele imporia as mãos e liberaria a bênção da aliança, a palavra que moldaria destinos, que selaria o herdeiro espiritual da promessa feita a Abraão. Mas os olhos de Isaque estavam escurecidos não apenas pela idade, mas por algo mais profundo, uma cegueira espiritual. Pois já havia sido dito desde o ventre de Rebeca, sua esposa, que o mais velho serviria ao mais novo. O Deus da eleição soberana já havia declarado: Jacó, o homem da tenda, seria o portador da promessa, não Esaú, o homem do campo. No entanto, Isaque, dominado por afeições humanas e inclinado pelo sabor da caça, tenta inverter os desígnios divinos. Rebeca, por sua vez, escuta as palavras ditas em segredo e sente em sua carne o peso da revelação recebida anos antes. Ela trama, não sem riscos, um caminho alternativo. Jacó deveria se disfarçar de Esaú, vestir as roupas do irmão, cobrir os braços com a pele de cabritos e apresentar-se diante do pai como se fosse o primogênito. Assim, enganando a visão turva de Isaque, receberia a bênção. O momento é carregado de tensão. Jacó hesita, teme ser descoberto e amaldiçoado em vez de abençoado. Mas Rebeca, firme, assume sobre si a maldição caso viesse, e ordena ao filho que obedeça. Ali, no coração da narrativa, vemos o choque entre carne e promessa, entre astúcia humana e soberania divina. Jacó entra. O velho patriarca, desconfiado, tateia com as mãos o filho diante de si. A voz soa como a de Jacó, mas os braços são ásperos como os de Esaú. O cheiro de caça e campo, impregnado nas vestes, engana os sentidos. Isaque, em sua cegueira, pronuncia palavras que atravessam a eternidade. Ele transfere a bênção de Abraão, a herança da promessa, sobre Jacó. Nesse instante, o engano humano se encontra com a vontade eterna. A trama de Rebeca, o disfarce de Jacó, a cegueira de Isaque. Tudo se torna instrumento nas mãos de Deus para cumprir aquilo que já estava decretado. A promessa não segue a ordem natural, mas o mistério da eleição. A cena é sombria, há cheiro de traição no ar, há dor iminente, há consequências que virão. Esaú retornará do campo com a caça, descobrirá o ocorrido e gritará com amargura pela bênção perdida. Mas a palavra de Deus, uma vez liberada, não pode ser revogada. E aqui, Gênesis 27, ergue uma das sombras mais profundas sobre a natureza da promessa. Ela não pertence à carne, nem ao desejo humano, mas à escolha soberana do Altíssimo. Jacó havia saído da presença do pai com o coração acelerado, o suor escorrendo, o peso do que acabara de acontecer gravado na alma. Ele havia vestido as roupas de outro, tomado a identidade do irmão, atravessado a sombra do engano e recebido em seus ouvidos a palavra irrevogável da bênção. Mal cruzara a soleira da tenda e Esaú retornava do campo, trazendo nos ombros a caça tão esperada. A cena se torna ainda mais carregada de drama quando Esaú, com alegria ingênua, prepara o prato preferido do pai. Ele entra na tenda, cheio de expectativa, esperando ouvir da boca do patriarca o selo da promessa. Mas em vez da bênção, encontra um silêncio cortante. Isaque, trêmulo, sente o mundo desabar sobre si. As palavras escapam com terror. Quem foi, então, que me trouxe caça antes de ti, e a quem eu já abençoei? Sim, e abençoado será. Esaú, ao ouvir isso, ergue um clamor que ecoa como um trovão na história da salvação. Um grito rasgado, de dor e fúria, atravessa a tenda. Não é apenas o choro de um filho traído pelo irmão, mas o lamento de quem perdeu algo que não pode ser recuperado. Esaú pede ao pai uma bênção, qualquer palavra de herança.
Mas a bênção principal, a palavra da promessa, já havia sido liberada e não poderia ser retirada. O contraste aqui é sombrio e teológico. Esaú havia desprezado o direito de primogenitura no passado, trocando-o por um prato de lentilhas. Agora, no clímax da narrativa, ele deseja ardentemente aquilo que desprezara. Sua súplica é tardia. O tempo da promessa passou por ele, e Jacó, mesmo pelo caminho da astúcia e do engano, foi o escolhido para carregá-la. A Escritura mostra aqui o peso terrível de uma escolha. A primogenitura não é apenas questão de carne e sangue, mas de destino e fé. O ressentimento cresce como uma chama em Esaú. Sua dor se transforma em ódio, seu choro em desejo de vingança. Ele jura em seu coração: assim que os dias de luto por seu pai se completarem, matará Jacó. O mesmo ventre que os abrigou, agora se divide em guerra. Os gêmeos, outrora lado a lado, são lançados em caminhos opostos pela força da promessa. Rebeca, ouvindo os planos de Esaú, age novamente. Ela chama Jacó e o alerta: foge, meu filho, para a casa de Labão, meu irmão, até que o furor de teu irmão se dissipe. Assim, o enganador, que tomou a bênção pela astúcia, se torna também fugitivo, peregrino marcado pelo peso da promessa. O peso teológico desse episódio é esmagador. A bênção não pode ser retirada porque não é mera palavra humana. É o decreto divino que atravessa gerações. Deus havia dito desde o ventre: o mais velho servirá ao mais novo. E assim se cumpriu, mesmo através de caminhos tortuosos. Mas a narrativa também carrega advertências. Esaú, que buscou lágrimas tarde demais, torna-se símbolo daqueles que rejeitam o dom de Deus enquanto há tempo, e depois lamentam sem poder voltar atrás. Jacó, o escolhido, mostra que a promessa não se apoia em méritos humanos, mas na soberania do Altíssimo. Um Deus que escolhe o improvável, que reverte a ordem natural que estabelece seu plano, mesmo através da fraqueza e do engano. No final, o capítulo nos deixa diante de um paradoxo. O homem que mentiu se torna o herdeiro da verdade eterna, e o homem que viveu pelos instintos chora por aquilo que desprezou. Aqui, em Gênesis 27, a primogenitura é arrancada da carne e colocada no altar da eleição divina. E toda a história da redenção será marcada por essa inversão. A narrativa de Gênesis 27 atinge seu auge não apenas na cena dramática do engano ou no grito dilacerante de Esaú, mas no peso teológico que ecoa através dos séculos. O contraste entre Jacó e Esaú não é apenas familiar, mas espiritual. Não é apenas uma disputa de herança, mas o desvelar de um mistério eterno, o da eleição divina, onde a graça e o juízo se cruzam. Jacó, com todas as suas falhas, não é apresentado como herói moral. Ele mente, ele engana, ele manipula. Seu caráter ainda não foi moldado pela disciplina de Deus, e seu caminho será marcado por dores que refletirão suas escolhas. Mas, apesar disso, ele é o eleito. Não por mérito, mas pela decisão soberana de Deus. A promessa não repousa em sua astúcia, mas na graça que o escolheu antes mesmo de ele nascer. Ele se torna, assim, figura do eleito pela graça. Aquele que, mesmo carregando marcas de fraqueza, é sustentado pela palavra irrevogável de Deus. Esaú, por outro lado, é o paradigma da rejeição. Não por acaso, mais tarde, o autor de Hebreus dirá que ele era profano, pois trocou o direito da primogenitura por uma refeição. O desprezo por aquilo que era santo o marcou como homem da carne, guiado pelos apetites imediatos, incapaz de discernir o peso eterno do que estava diante dele. Sua lágrima tardia, seu clamor desesperado, revelam que há um momento em que a oportunidade se esvai e resta apenas o lamento. Esaú se torna símbolo daqueles que rejeitam a graça de Deus e depois descobrem que o tempo da escolha passou. No contraste entre os dois irmãos, vemos o grande drama da salvação. A eleição não é obra da carne, mas do Espírito.
Não depende do que queremos ou do que corremos, mas de Deus que tem misericórdia. Romanos 9, 10, 16. O próprio apóstolo Paulo tomará esse episódio como exemplo da soberania divina. Amei Jacó, mas aborreci Esaú. Palavras que soam duras, mas revelam a verdade. O plano da redenção é estabelecido não na justiça humana, mas na escolha graciosa de Deus. E aqui surge o reflexo maior, aquele que atravessa toda a Escritura e encontra sua plenitude na cruz. Jacó, o enganador, foi abençoado no lugar do primogênito. Ele se vestiu com as roupas de outro, tomou a identidade de outro e recebeu a bênção do Pai. Isso nos aponta para o grande mistério do Evangelho. Nós, indignos, recebemos a bênção do Pai porque estamos vestidos não de nós mesmos, mas de Cristo. O Filho verdadeiro, o primogênito entre muitos irmãos, se fez nosso substituto. Ele carregou sobre si nossa identidade de pecadores, para que nós carregássemos sobre nós sua identidade de justiça. Esaú, rejeitado, aponta para aqueles que permanecem na carne, que desprezam a promessa, que escolhem o prato momentâneo em lugar da herança eterna. Ele é paradigma do homem natural, incapaz de herdar o reino de Deus. Sua figura é um aviso sombrio. Há lágrimas que não podem restaurar o tempo perdido. Há clamores que não reconstroem a oportunidade desprezada. Assim, em Gênesis 27, o drama familiar se torna espelho da eternidade. Jacó nos mostra que a eleição é graça, que a bênção é imerecida e que a salvação não se apoia em méritos, mas na escolha soberana de Deus. Esaú nos lembra que desprezar o que é santo tem consequências eternas e que a carne não pode herdar a promessa. O clímax dessa narrativa se resolve na cruz. Ali, Cristo, o verdadeiro primogênito, tomou o lugar dos enganadores, dos indignos, dos Jacós deste mundo. Ali, o Pai pronunciou a bênção sobre aqueles que estavam vestidos com a justiça do Filho. Ali, a promessa foi selada não com astúcia humana, mas com sangue divino. O capítulo se encerra com Jacó partindo, fugitivo, e Esaú alimentando seu ódio. Mas espiritualmente, o que vemos é um quadro da humanidade dividida. Os que são chamados pela graça e os que permanecem na carne. Os que recebem a bênção eterna e os que choram tarde demais. O eco desse contraste atravessa a história e nos confronta hoje. Somos Esaú, vendendo o eterno pelo imediato, ou somos Jacó, indignos mas alcançados pela eleição da graça? No silêncio pesado que fica após os gritos de Esaú e a fuga de Jacó, ressoa a verdade eterna. A promessa pertence a Deus, e Ele a concede a quem quer. A eleição é mistério, mas também é esperança. E na cruz de Cristo, o verdadeiro primogênito, vemos o fim e a consumação desse enigma. O Deus que escolhe, o Deus que julga e o Deus que salva.